E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós iremos trabalhar o Renascimento, tá? Então, o Renascimento, esse movimento cultural, né? Essa renovação aí no campo das ideias, engloba os séculos 14, 5, 15 e 16, tá? Então, esmiuçando melhor aí essa periodização referente ao Renascimento, nós temos aí três grandes fases, tá? Do Renascimento: o 300, o 400 e o 500, tá? O 500. Então, o 300, século XIV, tá? Fase inicial aí do movimento do Renascimento. 400, que pega o século XV, certo? Então, destaque para a cidade de Florença. Então, ó, naquela época, a Península Itálica não existia uma unidade política, né? Lá na península, no território que hoje nós chamamos de Itália. E todo esse território aí da Península Itálica era dividido em vários reinos independentes, certo? Lembram quando eu falei lá da Baixa Idade Média, né? Que as cidades italianas elas começam a monopolizar, né, o comércio com o Oriente. Então essas cidades italianas elas vão se tornar bem ricas, né? E aí, num primeiro momento, o Renascimento ele vai se concentrar, tá, na cidade de Florença, certo? Então, todos os renascentistas, todos os artistas, os intelectuais ligados ao Renascimento, nesse período, vão receber apoio da família Médici, certo? Então, os Médici, eles vão servir como mecenas para esses intelectuais, para esses artistas. Mecenas é aquele que financia, que ajuda o trabalho intelectual, né, do indivíduo, certo? Então os mecenas eles vão ter papel bem importante aí para o florescimento, para o desenvolvimento das ideias do Renascimento. Então nesse período aí do 400, né, do século XV, nós destacamos aí o trabalho do Sandro Botticelli e do Leonardo da Vinci, tá? Bom, o 500, tá? O 500, ele vai pegar o século XVI, tá? Então, período aí final do Renascimento, tá? Então, destaque para a cidade de Roma. Se no 400 o centro nevrálgico do movimento renascentista foi Florença, tá? No século XVI vai ser Roma. E é nesse período que o pensamento renascentista, que nós vamos abordar daqui a pouquinho, ele começa a caminhar, né, para outras partes da Europa, né? E vai se difundir aí em várias regiões aí que hoje, né, a Europa Ocidental, enfim. Nesse período, destaque aí para o Michelangelo, tá, o escultor, o pintor, e o Nicolau Maquiavel, tá, político, né, que escreveu aí obras políticas importantes como o Príncipe, né, ele escreveu também peças de teatro, né, tem Mandrágora, né, enfim, tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho da definição. Então, o que foi o Renascimento? Então, o Renascimento ele foi uma visão de mundo, né? Uma construção, né? Cultural diferente, né? Daquela do período medieval, tá? Mas de certa forma, o Renascimento ele não vai romper totalmente com o pensamento medieval, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Na verdade, esse rompimento ele vai se dando aos poucos, lentamente, né? Então, por exemplo, esses séculos finais, né, da Baixa Idade Média, do início do Renascimento, período de transição. Tem até um autor, um historiador importante chamado John Huizinga, que ele tem um livro chamado O Outono da Idade Média, que ele fala justamente dessa transição da Idade Média para o Renascimento. Por que ele usa a expressão outono? Porque o outono é aquela estação do ano indefinida, né? Que o verão vai embora, só que ainda o inverno não chegou. Então aquele período de transição, né? Onde vão ocorrer mudanças lentamente, onde você tem um pouco da estação anterior e algo da próxima vai se anunciar. A mesma coisa foi aí com os primeiros séculos, os primeiros momentos do Renascimento. Então você tinha várias partes ainda, né? Várias características do período medieval
e você tem várias características do período moderno, né? Enfim. Bom, então, renascimento cultural, que é o que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, para depois irmos para o científico. Renascimento cultural, então, ele foi um movimento artístico, literário, científico, né? E, como eu já disse, aí ele vai trazer uma visão de mundo nova para esse homem europeu, tá? Então, vai ocorrer aí uma reinterpretação da realidade em sua amplitude, tanto em relação ao homem, à condição humana, quanto em relação à natureza, tá? Com base nos valores da cultura clássica. Quando a gente fala em cultura clássica, nós estamos nos referindo à cultura greco-romana, tá? A cultura, os valores gregos, aos valores romanos, certo? E afinal de contas, por que renascimento? Porque os artistas, os intelectuais dessa época, eles vão retomar, né, o conhecimento grego de uma forma mais sistemática. Por que de uma forma mais sistemática? Durante a Idade Média, né, principalmente durante o período lá da Alta Idade Média, né, e quando tem aquela transição para a Baixa Idade Média, no século XIII, quem que representava o grupo aí de intelectuais da Idade Média? Os membros do clero, os membros da Igreja Católica, certo? Então, nos mosteiros, nós tínhamos lá os livros, né, assim, escritos do período clássico. Então, muitos autores, né, muitos intelectuais dessa época, eles vão estar ligados à igreja, como, por exemplo, o Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, o São Jerônimo, Santo Isidoro de Sevilha, tá? Então, esses homens, eles vão pegar a filosofia grega, né, e vão reinterpretar sob a luz do cristianismo, certo? Então, o renascimento não é que ele vai ressuscitar, fazer renascer a cultura clássica que estava totalmente adormecida, né? Não. Ele vai o quê? Estudar de forma mais sistemática. Então, esse conhecimento grego, esse conhecimento romano, ele vai deixar de estar concentrado na Igreja Católica e ele passa a ser valorizado, né, por uma elite cultural europeia, tá? Ligada à burguesia italiana, que se enriqueceu com o comércio, tudo bem? Então, dentro do Renascimento, nós vamos ter aí os valores cristãos em primeiro plano, tá? Então, a presença forte do cristianismo, tanto nos temas artísticos quanto nos temas literários, tá? Apesar dessa valorização da cultura clássica. E esse período do Renascimento, né, como eu já disse, aí, ele vai marcar a transição do feudalismo, né, numa estrutura feudal, para uma estrutura capitalista, né, numa sociedade moderna, enfim, tá? Então, nós vamos ter aí o embate, né, de uma visão teocêntrica, né, para uma visão antropocêntrica. O que, que isso significa? Então, o teocentrismo, ele vai marcar o imaginário, né, a visão de mundo do homem medieval. Então, Deus, Tel, né, estava no centro das preocupações. Então, o mundo transcendental, né, a esfera, a vida após a morte era a verdadeira vida. O homem ele enxergava a vida na Terra como uma simples passagem, né? Com essa visão mais moderna, com essa visão renascentista, o homem ele começa a enxergar as coisas de forma mais racional, tá? Antropocêntrica, ou seja, o homem ele ganha o primeiro plano, ele se torna o centro do universo, né? O centro das preocupações. Então o homem, mesmo acreditando numa vida pós-morte, ele queria construir uma sociedade aí mais plena, né? Onde ele conseguisse tirar mais prazer das coisas, enfim, tá? Bom, então já falei aí do pioneirismo italiano, né? Então a Península Itálica, que concentrava aí essas cidades, esses reinos italianos, é nessas cidades, né, que vai surgir, num primeiro momento, o pensamento, o movimento renascentista, certo? Então, dos séculos XI ao XV, né, nós vamos ter um monopólio comercial com o Oriente. Então, eram essas cidades, esses mercadores italianos que compravam as especiarias do Oriente, né, e distribuíam para a Europa Ocidental,
tá? Destaque aí para as cidades de Gênova, Veneza, Florença, né? Então, esse desenvolvimento econômico vai levar à formação de ricos comerciantes, desses burgueses, que vão querer entrar em contato com aquela cultura aristocrática, com a cultura clássica, começam a financiar o trabalho de intelectuais, de artistas, né? São os mecenas, enfim, tá? E por que que a Península Itálica, além desse monopólio com o Oriente, o que que vai acontecer? É na Península Itálica, né, que nós vamos ter, por exemplo, a Roma, né? Roma, o Império Romano, o berço do Império Romano, né? A Península Itálica, né? E na Península Itálica, com esse monopólio comercial, vai começar a ocorrer trocas culturais entre o Ocidente, né, o cristianismo, e o Oriente. O Oriente, ele preservava a cultura clássica dentro do seu pensamento científico, dentro da sua filosofia, certo? Então, eles vão entrar em contato aí também com a cultura clássica através com esse contato aí com o Oriente, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho dos aspectos gerais aí do Renascimento, tá? Então, primeiro grande aspecto, como vocês devem imaginar, é o classicismo, tá? Classicismo vem de clássico, da cultura clássica. Então há uma retomada mais sistemática, né, do pensamento grego. Então, diversos campos do saber são alvo de estudo desses renascentistas. Então, o conhecimento aí legado pelo Pitágoras, matemático, pelo Arquimedes, pelo Hipócrates, né, médico, pelo Platão, filósofo, o Píndaro e o Homero, né, homens ligados às letras, né, o Homero que escreveu os poemas épicos, o Píndaro, odes heróicas, o Fídias, né, o grande escultor grego, o Sófocles, né, que escreveu as tragédias gregas, né, o Édipo Rei, enfim, tá? Então, esses diversos campos do saber aí da cultura clássica vão ser apropriado, né, vão ser pelos renascentistas, tá? E os homens do Renascimento, eles também vão interagir com essa cultura clássica através das releituras medievais, que eu já apontei aqui, né, que foram feitas por esses teólogos, né, esses homens aí da filosofia da Igreja Católica, né, como Santo Tomás de Aquino, que vai se voltar à filosofia do Platão, o Tomás de Aquino, né, que vai se voltar aí ao Aristóteles, né, fundador da escolástica. Então a escolástica foi uma forma, né, que a teologia criou para entender melhor aí o cristianismo, né, e conciliava a fé e a razão. Então olha lá a importância da razão já pintando aí. Nós vamos ter também o Roger Bacon, né, no século XIII, um monge franciscano, e ele dizia que o verdadeiro conhecimento ele viria apenas, né, da observação e da experimentação. Então, falou em observação, falou em experimentação, nós estamos falando de um racionalismo, de um pensamento moderno, enfim, tá? Bom, então não podia ser diferente, né? A segunda grande característica do movimento renascentista foi o racionalismo, tá? Então, o racionalismo, busca do entendimento racional do universo, valorização da razão como guia infalível para a compreensão da realidade, tá? Então, se no período medieval o homem ele interpretava o mundo, a realidade a partir de uma premissa transcendental, religiosa, espiritual, né? Através pelo filtro aí da Igreja Católica, no Renascimento ele começa a enxergar a realidade, né? Compreender a realidade, ele próprio como homem, a partir do uso da razão, desse racionalismo, tá? Influenciado aí pelos ensinamentos gregos, romanos, certo? Então esse racionalismo vai levar a um incentivo ao sentimento da curiosidade, né? A natureza, o homem, a condição humana, os sentimentos, eles começam a ser alvo de investigação desses renascentistas, certo? Lembram lá do Roger Bacon? Observação e experimentação que trazem a verdade sobre as coisas, certo? Muito bem.
desenvolvimento então do pensamento científico. Então o pensamento científico ele está ligado a esse racionalismo, né? Então é aquela ideia lá das ideias a priori, né? Então o mundo ele passa a ser alvo então para você conhecer o mundo de verdade. Você tem que observar os fenômenos naturais, né? Realizar experimentações, certo? E só a partir daí você pode construir verdades, postulados científicos, enfim. Hedonismo. Então, outra característica importante aí da cultura clássica e que vai ser absorvida aí pelos renascentistas, tá? Então, o que é o hedonismo? Valorização dos prazeres terrenos, certo? Prazeres aqui entendido de uma forma ampla, tá? Então, os prazeres materiais, sensuais, certo? Na verdade, o hedonismo, ele mostra aí que a existência, né? A existência humana, ela é breve, ela é fugaz, certo? E aí, os momentos aí de maior esplendor da existência, ligados à juventude, né? Onde você alcançou o auge aí da sua inteligência, né? Da sua racionalidade, ela deve ser o quê? Explorado, sim, tá? Então, tem uma sentença em latim, né? O carpe diem, e aí com uma tradução aí do português, fica mais ou menos assim: colha o dia, ou desfruta o presente. Ou seja, o carpe diem não é para você fazer tudo que você quer, né, sem limites, não. O carpe diem é para você aproveitar essa a sua breve juventude, né, a sua racionalidade, aproveitar a sua existência. De que forma? Estudando, né, ampliando as suas potencialidades, certo? É a valorização da vida e das potencialidades humanas. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, né, ele, ele queria conhecer tudo, né, sobre a realidade, então ele foi uma série de coisas. Então, ele encarnou esse hedonismo. Então, desfrutar da vida não é desfrutar apenas esses prazeres sensoriais, materiais, mas também dos prazeres espirituais ligados à inteligência, certo? Bom, então o hedonismo então lhe se liga à ideia lá do antropocentrismo, né? O homem como medida de todas as coisas. Ou seja, o verdadeiro renascentista, ele explora as suas potencialidades racionais, tá? Ou seja, ele explora essas potencialidades, a sua razão, para poder compreender melhor a sua existência breve, de que forma que ele pode levar a sua vida de forma plena, tá? Realizando todas as suas potencialidades, certo? Bom, então aqui, ó, nossa, ficou muito estranho. É uma obra famosa do Leonardo da Vinci, né? O Homem Vitruviano, né? O esboço aqui foi em 1490, certo? E o Homem Vitruviano, ele encarna a ideia, né, do antropocentrismo, né? De o homem no centro do universo, no centro do mundo, com medida de todas as coisas. Então você tem que explorar todas as potencialidades humanas. Então, para finalizar essas características gerais aí do Renascimento, nós vamos ter o humanismo, tá? Então, o humanismo ele está por trás de todos esses aspectos aí que nós pontuamos, do antropocentrismo, do racionalismo, do hedonismo. O humanismo foi a grande concepção filosófica, tá, do período renascentista, certo? Então, o humanismo também, além de concepção filosófica, ele pode ser encarado como um movimento cultural e estético, que defendia e valorizava a construção de uma postura crítica do homem em relação a si próprio e em relação ao mundo que o cerca, tá? Então, a grande ideia do humanismo é que o homem ele é responsável pela sua própria vida. Ele é o grande arquiteto, o grande artesão de si mesmo e da sua realidade. Então ele pode modificar, aperfeiçoar a si próprio e o mundo através do quê? De um entendimento melhor da realidade, usando as potencialidades da razão, né? As potencialidades aí da sua inteligência, certo? Então, esse homem renascentista é o homem que busca o constante aperfeiçoamento, certo? Então,
para ele aperfeiçoar a si e a realidade, tá? Ele vai se voltar aí às concepções clássicas de antropocentrismo, de racionalismo e de hedonismo. E o humanismo, como uma filosofia fechada, né, como um movimento cultural, estético, ele vai alcançar o seu apogeu entre os séculos XV e XVI, tá? Que são os períodos aí onde o Renascimento ele já estava bem sedimentado, né, bem formado, certo? Nosso próximo vídeo nós vamos trabalhar com alguns renascentistas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, certo? Eu ia deixar um vídeo único, mas é melhor terminar esse por aqui, tá bom? Um abraço, até mais.